Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, por favor. O tema da nossa reflexão nessa hora é como Deus fala ao homem. Como Deus fala ao homem. E eu quero orar ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Para que a palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça para este culto, que o Senhor me use, apesar das minhas limitações, para falar àquelas pessoas que aqui estão e aquelas que estão ouvindo pela internet. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Melhora aqui um pouquinho, só retorno para mim, por favor. Como Deus fala ao homem? Eu quero tratar disso nessa noite. Esse texto que nós vamos ler é um texto muito forte, porque ele trata dos 10 mandamentos. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor vosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas convosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus
te ordenou que guardasses o sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando ouvistes a voz do meio das trevas e vistes o monte ardente em fogo, chegaste-vos a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Faleceu em 2014, exatamente no dia 13 de julho, um dos maiores gênios da música, um maestro franco-americano, nasceu em Paris, cresceu nos Estados Unidos, chamado Lorin Maazel. Esse homem era uma sumidade, faleceu com 84 anos. E há um detalhe muito interessante na história de Lorin Maazel que eu quero relatar aqui. Ele foi maestro da Filarmônica em Nova York. Ele foi maestro da Sinfônica da Rádio Baviera e da Ópera de Viena. Uma sumidade, uma raridade do ponto de vista de talento musical. E conta-se que quando Lorin Maazel tinha 11 anos, ele foi reger uma orquestra de uma rádio lá na Europa. 11 anos de idade. Os músicos daquela orquestra ficaram indignados, pois como pode um menino de 11 anos reger uma orquestra? Em outras palavras, isso é coisa para gente grande. E como reação de repúdio a Lorin Maazel, todos eles combinaram de chupar um pirulito. O menino de 11 anos chegou e todos os músicos, desde espala até o sopro, até a percussão, todos eles com o pirulito na boca. O menino Lorin Maazel chegou, com a sua batuta, bateu na bancada, na sua estante, preparou-se e começou a reger. No meio da sua regência, ele mandou parar tudo, para destacar que havia uma nota de um músico que estava errada. Aqueles músicos tiveram que engolir o pirulito. Ouvido absoluto. Há pessoas que têm aquilo que a ciência chama de ouvido absoluto. Desenvolvimento do cérebro no lado esquerdo.
tem a capacidade de identificar e tirar uma nota musical sem o auxílio de um instrumento. Os músicos aqui, com certeza, sabem muito melhor do que eu. Eu estou entrando na área de vocês, na seara de vocês, com muito cuidado até. Ouvido absoluto. Capaz de identificar no meio de uma orquestra uma nota errada. Ouvido absoluto. Loren Maazel. Eu introduzo a minha fala dessa noite para dizer que nós não precisamos ter ouvido absoluto para ouvirmos a voz de Deus. Não precisamos. Como Loren Maazel, como tantos outros gênios da música, com uma capacidade fenomenal. Gênios que com 5 anos de idade conseguiram escrever uma harmonia, escrever uma canção, compor canções belíssimas na sua mais tenra idade. Gênios. Nós não precisamos de ouvido absoluto para ouvirmos a voz de Deus. Você sabe por quê? Deus não brinca de pique-esconde. Ele fala a nós de uma forma que nós podemos ouvi-lo e mais ainda obedecê-lo. O texto que está diante de nós, na verdade, é uma repetição de Êxodo capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos. Nós poderíamos dizer que entre os personagens que mais influenciaram a cultura judaica, talvez o que mais influenciou seja Moisés. Exatamente por causa desse episódio que aqui está relatado, repetido, o momento em que Moisés vai ao monte e lá fica por 40 dias e Deus se revela a Moisés. É uma epifania, uma manifestação de Deus a Moisés e dá a ele, e dita para ele, e escreve em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos, o decálogo, que se constitui na essência dos mandamentos. Tem a ver com a minha relação com Deus, não tomar o nome de Deus em vão, e tem a ver na minha relação com o próximo, não roubar, não adulterar, não matar. Moisés é uma figura que se destaca. Este homem extraordinário, que não era perfeito. Aliás, é impressionante quando nós lemos as Escrituras e descobrimos que estas figuras extraordinárias, verdadeiros gigantes, eram tão humanos quanto você e quanto cada um de nós aqui. Por exemplo, Tiago, na sua epístola, capítulo 5, ele fala de uma das figuras mais brilhantes do Antigo Testamento, que era Elias. Elias é aquele homem que não experimentou a morte, foi trasladado. E Tiago diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Fantástico. De igual forma, Moisés era um homem temperamental. Se você ler os primeiros capítulos do livro de Êxodo, o embate de Moisés com Deus, Deus querendo levantá-lo para liderar o seu povo, e Moisés apresentando uma série de desculpas. Não vão crer em mim. Senhor, eu sou pesado de língua. Parece que Moisés tinha um problema de gagueira crônico. Não vão acreditar em mim, parece que ele tinha um problema até de baixa autoestima, talvez gerado pela sua dificuldade de falar. Não vão acreditar em mim.
E naquele embate do Senhor com Moisés, chega um momento que o Senhor Deus diz assim: Moisés, se você não atender, eu vou te matar. Eu fiz a boca. O problema não é você que tem dificuldade de falar, você vai ser apenas instrumento. Aí o Senhor Deus disse para Moisés assim, capítulo 3 e 4 de Êxodo: o que é que você tem na mão? Ele disse: uma vara. Joga a vara no chão. E quando a vara toca o chão, ela se transforma numa serpente. Agora o Senhor Deus diz assim: pega a serpente, pega pela cauda. Exercício de confiança. Às vezes eu vejo alguns documentários de pessoas que lidam com serpentes. De modo geral, eles vão se aproximando e dão um bote, pegam a serpente pelo pescoço. Apertam, impedindo que ela se mova e então, no seu rebote, ela possa injetar o seu veneno mortal. Não a pegam pela cauda, mas Deus diz a Moisés: é pela cauda, Moisés. E ele pega e quando ele segura, se torna vara outra vez. Exercício de confiança. Eu estou dizendo isso para relatar aqui que esse é o momento em que Moisés está lembrando ao povo a entrega dos 10 mandamentos, que servem para nortear a nossa conduta. Preste bem atenção. A cultura pode dizer que mudou, hoje vivemos uma sociedade sem parâmetros, uma sociedade sem referencial, em todos os sentidos, uma sociedade apodrecida pelo pecado, banaliza a família, banaliza sexo, banaliza adultério. Parece que o cara que pega mais mulher é o cara. Mas não muda a Bíblia. Adultério foi, é e sempre será adultério. Está entendendo? E todos os mandamentos aqui colocados. E o Senhor Deus então se manifestou a Moisés. E aqui no versículo 24, Moisés registra aquilo que as pessoas percebiam. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Eu quero dizer para você como é que Deus fala com o homem. O problema é que nós somos muito surdos, né? Muito surdos. Às vezes, o Senhor dá sinais para a gente não ouve. Eu me lembro agora aqui de um episódio que Débora e eu vivemos quando fomos visitar o pastor Fábio na Itália. Nós fomos acolhidos por uma família aqui do Brasil. Depois um casal da igreja foi nos buscar para fazer um passeio. Pegamos a autoestrada lá na Itália, que corta o país todo. E em dado momento nós paramos em um desses restaurantes de beira de estrada, tipo o Graal, que a gente tem aqui na Dutra. E eu pensei assim, estamos na Itália, primeiro mundo, vai ter roubo. A Débora, ela entendeu que a gente devia de pegar a bolsa. Mas eu pensei, você não pode deixar. A Itália, aqui ninguém rouba. Se eu tivesse ouvido a impressão dela, não teríamos vivido o que a gente viveu. Que eu não vou contar, porque você não quer ouvir. Eu acho que eu ouvi alguém dizendo assim, conta, né? Tudo bem. Não, pode deixar. Aí fomos entrar no restaurante,
tem aquela porta, né, com sensor de presença que abre. A gente chegou na porta, não abria. E não abria. Segundo sinal de Deus. Primeiro no coração, segundo na visão. E insiste, insiste, insiste até que abriu. Quando chegamos de volta no carro, eu não vou nem dizer para você o que roubaram, mas deu vontade de voltar. Deus falou e a gente não ouviu. Ou melhor, nós não entendemos. Está compreendendo? Como é que Deus fala? Pode ser que o Senhor esteja falando a você, meu irmão, meu amigo. Eu quero levantar aqui pelo menos 5 maneiras que Deus fala com a pessoa. Primeiro lugar, hoje vimos que Deus fala com o homem. Ele fala através da nossa consciência. Deus fala através da nossa consciência. Eu vou ler algumas outras passagens bíblicas. Romanos capítulo 2, é um texto muito interessante, porque o apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 2, versículo 11, pois para Deus não há acepção de pessoas. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que para Deus ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Diplomas, títulos, posição, dinheiro, conta bancária, só tem a ver na nossa relação social, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do céu, não há qualquer diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Prossegue o texto. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Agora preste atenção. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Paulo está dizendo que há uma lei intrínseca dentro de nós, chamada consciência. Mas a voz de Deus à nossa consciência, ou a nossa consciência percebendo a voz de Deus, é uma percepção relativa. Sabe por quê? Porque a consciência humana está degradada pelo pecado, degenerada pelo pecado, deformada pelo pecado. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas em cuja consciência Deus já falou, já apontou a necessidade de mudança, mas o pecado corrói a consciência. Mas que Deus fala, sem dúvida alguma Ele fala. Em segundo lugar, vimos que hoje Deus fala ao homem, Ele fala através da natureza. Olha o que diz o Salmo 19, versículo de número 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um escritor francês, ele dizia o seguinte:
uma gota de água, o brilho dos olhos e a asa da borboleta se constituem em inquestionáveis manifestações do poder de Deus. Deus fala através da natureza. Você, querido irmão, amigo, bem como eu mesmo, somos milagres de Deus. Imagine a constituição do corpo humano. Nós somos constituídos de alavancas, né? Interessante. Imagine o osso humano, a engenharia de um osso humano, que reúne resistência e leveza. Imagine a constituição humana de modo tal que o ponto de visão, o Senhor Deus o coloca na parte elevada, superior, a parte mais elevada. Qual a razão? Você já imaginou se você tivesse olho na canela? Já pensou nisso? Mas o Senhor põe na parte mais elevada, porque tem um alcance maior. Você já pensou em engenharia do ouvido? Uma boca e 2 ouvidos. Qual é a mensagem que a gente tem? Ouvir mais? Tem gente que tem 2 bocas e 1 ouvido. Fala pelos cotovelos. Aliás, fala pelos cotovelos é que fala com o corpo todo, né? Deus fala através da natureza, fala através da consciência. Talvez já esteja falando a sua consciência. Fala através da natureza. Lutero dizia que uma coisa que ele temia muito era a sua consciência. Porque não dá para nós nos separarmos da nossa consciência. Ela nos acompanha como uma sombra que nos persegue. Estão comigo até aqui, irmãos? Deus fala através da consciência, fala através da natureza, mas fala também através dos profetas. A palavra de Deus nos diz que muitas vezes os profetas no Antigo Testamento afirmaram que falavam em nome de Deus. E o que eles falaram? Profeta de verdade se cumpre. Um exemplo. Profeta Miqueias, 500 anos antes de Cristo, capítulo 5. Ele diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequeno, entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Está aí o texto. Ou seja, ele aponta para um tempo futuro em que o Messias, o Salvador, nasceria em Belém. Agora pensa bem. José e Maria moravam em Nazaré, mas houve um recenseamento ordenado pelo imperador César Augusto, de modo que todos deveriam voltar à sua cidade de origem para o recenseamento. E lá estava Maria, grávida do Espírito Santo. José não era o pai de Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E eles então saem de Nazaré, vêm a Belém, para o recenseamento, a cidade lotada de pessoas que estavam obedecendo à ordem imperial. Os evangelhos nos dizem que José chega com Maria, na estalagem não havia lugar, porque muita gente estava obedecendo àquela ordem, e foram acolhidos numa estrebaria. E Jesus então nasce. 500 anos depois, a profecia se cumpre. Vejam o que diz, segundo o livro de Reis, capítulo 21, verso 10.
O segundo livro de Reis, capítulo 21, verso 10, diz assim: então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas. Deus fala através dos profetas, fala através dos pregadores. Quantas vezes a pessoa ouve a palavra de Deus e tem aquela impressão de que alguém contou a sua vida para o pregador de forma antecipada, e às vezes a pessoa até se aborrece: não, alguém contou a minha vida para aquele pregador e ele está falando para mim, diretamente para mim. Amigo, saiba que é Deus falando a você. Fala através dos profetas. Compreende? Hoje vimos que Deus fala ao homem, fala através da consciência, fala através da natureza, fala através dos profetas, mas fala também através da palavra. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, define de forma precisa o que é a palavra de Deus. Primeiro, ela é viva e eficaz. Ou seja, ela pulsa, tem vida e dá certo. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Quando o escritor aos Hebreus usa essas definições, ele está querendo dizer que a palavra de Deus, ela penetra fundo no coração de uma pessoa. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quantas vezes, como eu disse anteriormente, a pessoa ouve a palavra de Deus e tem aquela sensação: está falando para mim. Quem é que já viveu isso aqui? Levanta a mão. Está falando para mim. Às vezes a pessoa que está ouvindo em casa, agora, ou vai assistir a esta gravação, ouve a palavra de Deus e ela é profunda. Deus nos fala através da sua palavra. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Fala através da palavra. O culto numa igreja reformada não pode faltar palavra. O ponto maior do culto é a palavra, é a pregação da palavra. É Deus falando a cada um de nós através da sua palavra. Não pode faltar palavra. Não pode faltar Bíblia, porque Deus usa essa palavra que é como a espada do Espírito, diz Paulo, para atingir o coração das pessoas. Ele fala. Fala através da consciência, fala através da natureza, fala através dos profetas, fala através da palavra. Mas em quinto e último lugar, hoje vimos que Deus fala com o homem. A forma máxima, incomparável, do Senhor falar ao homem, é aquela que o escritor aos Hebreus apresenta no capítulo 1, Hebreus capítulo 1, no versículo de número 1, eu estou caminhando para o fim. Quantos estão me compreendendo? Está entendendo? Deus fala. Olha só, você veio aqui hoje, Deus está falando com você. Tinha tudo para você ficar em casa, chovendo, não é verdade? Você veio aqui porque Deus está querendo falar com você. Mas Ele não força a resposta humana àquilo que Ele fala. Repito, nós não precisamos do ouvido absoluto, como Loren Mazel possuía. Não precisamos. Deus fala. Através da consciência,
através da natureza, através dos profetas, através da palavra. E a forma máxima de Deus falar ao homem está aqui, Hebreus capítulo 1. Olha o que diz o texto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem, diz o texto, e por quem, volta o texto por favor, fez também o mundo, verso seguinte, sendo ele o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser. O escritor aos Hebreus está dizendo quem é Jesus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus fala através de Jesus. E você sabe o que é que Deus está dizendo através de Jesus para você e para mim? Primeiro, que você e eu somos pecadores. Quando você pensar no Cristo que foi à cruz, entenda que a cruz é a dimensão dos nossos pecados. Primeira mensagem que Deus está dizendo para você e para mim: somos pecadores. Mas há uma segunda mensagem que Ele está falando a nós. Sabe qual é? Que Ele ama de forma imensurável, incomparável, sem medida, o pecador. Ama você e ama a mim. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está falando através de Jesus Cristo que você é amado dele. Deus ama o pecador. Ele não teoriza sobre amor. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 8, ele diz: Deus prova o seu amor para conosco. Em que? Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Fala. Fala através de Jesus Cristo. Fala que Ele está pronto a nos perdoar. Está pronto a estancar a culpa que muitos arrastam a vida inteira. O perdão estanca a culpa, inunda o coração de graça. Hoje vimos que Deus fala ao homem. A questão é: será que nós estamos dispostos a ouvir a sua voz? Deus fala. E nessa noite eu quero lhe desafiar a responder à voz de Deus ao seu coração, entregando sua vida a Jesus. Quantos talvez não precisam mais de esclarecimento, precisam de decisão, e só não desfrutam as bênçãos de Deus na sua vida porque não decidem. Imagine uma pessoa doente, e alguém diga para ela: olha, aqui está
a medicação que vai curar você instantaneamente. Você crê nisso? A pessoa sabe que está doente. E ela até pode dizer, eu creio que esse remédio vai me curar. Mas ela pode ficar dizendo, eu creio 1 dia, 2 dias, 1 ano. O remédio está lá, a doença está aqui. Você sabe o que é que traz a cura para o doente? Não é apenas saber que o remédio vai lhe trazer cura, mas é quando ele tem a atitude de tomar o remédio. Jesus quer mudar a sua vida. É o remédio de Deus para o pecador. É o remédio de Deus para o mais vil pecador. Deus fala, mas Ele não força. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está me compreendendo? Quem sabe você, amigo, querido visitante, que nos dá honra da sua presença nesta noite, em cujo coração o Senhor Deus já tem falado. Quero desafiá-lo a tomar posição. Curve a sua cabeça, por gentileza.